Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aí sobre um verdadeiro clássico moderno, né? Esse jogo eu fiz a resenha dele quando ele teve edição nacional lá atrás, publicado pela Conclave. Vou deixar marcado aqui nos cards finais, tá bom? Se você quiser ver a minha opinião na época do jogo. E ela não mudou muito, tá? Então acho que os mesmos pesares que eu tenho com esse jogo, ele se mantém, mas hoje eu quero falar um pouco sobre essa nova edição, né? Até porque ele é um dos meus jogos favoritos da vida, sendo muito sincero, mas eu acho que ele tem uns poréns, tanto como jogo quanto com essa edição. Então, sem muita enrolação, vamos falar hoje sobre o Great Western Trail na sua segunda edição. O Great Western Trail, ele é do Alexander Pfister, que é um dos meus autores favoritos. Ele não ocupa o meu top 3 de autores, mas ele tá ali. Eu acho que se um dia eu inventar o meu top 5, certeza que ele vai estar dentro do top 5. Lá fora ele é da Eggert Spiel e aqui no Brasil ele saiu pela Galápagos. Ele é um jogo que ele joga aí de 1 até 4 jogadores, ele coloca idade acima de 14 anos, tá correto. Eu acho que não funciona com os mais novos esse jogo pelo nível de complexidade dele, e ele é um jogo realmente complexo, tá? Não complexo no seu conjunto de regras, mas você entender o fluir do jogo, né? Ou como os jovens gostam de falar hoje, the flow of the game. Gente, eu não tenho paciência com isso, sério, me dá uma preguiça esse negócio. Ai meu Deus do céu, mas enfim, vamos lá. E ele coloca aí de 75 a 150 minutos, extremamente mentirosa essa informação, tá bom? Esse jogo, ele é muito longo. Então assim, quando você for jogar as suas primeiras partidas, a sua primeira partida principalmente, dependendo do número de jogadores, ela vai ser em torno de 3 horas, não menos que isso. Depois, quando você já está habituado ao jogo, aí sim, acredito que ele vai durar em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Em 2 jogadores, ele roda ali nos seus 90 minutos aproximadamente, tá bom? Então, aqui, essa caixa aqui, ela traz uma arte muito bacana, principalmente agora porque ele já tem a sua expansão, né, que é a Trilhos para o Norte, que um dia eu posso até falar sobre ela aqui. Ele também já tem o Argentina, que também um dia eu posso falar sobre ele aqui, não é garantia, tá? Mas é legal porque eles meio que deixaram elas padronizadas, então as ilustrações elas seguem esse layout. Eu achei isso de um bom gosto muito grande comparado àquela capa medonha da primeira versão dele. Você vai ter 2 livros de regras aqui no jogo, né, que é um para você jogar com o modo normal e o modo solo dele, né, que é o Corajosos e Solitários. Aqui você vai lutar contra um bot, que é o Sam, e o Pfister, assim como ele é muito conhecido, ele é muito bom em fazer modos solos para os seus jogos, e com esse aqui não é diferente. Então o modo solo eu não recomendo você jogar ele para você aprender a jogar o jogo, né? Eu gosto de fazer isso com alguns jogos, assim, vou jogar o jogo solo para aprender a ensinar para alguém, porque o modo solo dele é complexo, você tem muitas coisas para tomar conta, então talvez a sua primeira experiência com o modo solo não seja muito legal. Então eu recomendo você primeiro jogar ele normal, chama os amigos ali, joga, de preferência joga sua primeira partida em 2, para você aprender, e depois vai jogando ele de mesa cheia. Você vai ter também no jogo os tabuleiros de jogadores. Agora esses tabuleiros, eles vêm com double layer, né? Olha, eles são profundos, acho que dá para você ver aí no vídeo. Então para você encaixar suas pecinhas, elas não saírem voando. Isso era um mal também da primeira edição. Aliás, não um mal, né? Era um detalhe, porque a maioria dos jogos antigamente eram isso, né? Não tinha essa preocupação das coisas saírem voando. Aí aqui você tem o tabuleiro, que da primeira edição era bem feinho, ele era bem poluído e... triste notícia, ele continua feinho e continua bem poluído, tá? Eu acho que ele, assim, eles deixaram as coisas mais fáceis de enxergar, mas ele ainda continua um pouco com aquela aparência de obra de arte com dor de barriga, entendeu? Mas é funcional, né? Eu sempre gosto de falar que todo jogo feio costuma ser bom e esse aqui não é diferente, eu não acho ele bonito. E aí você tem um insert, que eu vou mostrar aqui bem por cima, e aí tem 2 problemas com esse insert, tá? Não cabe as cartas eslivadas, isso é uma droga. Então assim, eu arrumei uma solução para colocar as minhas cartas com sleeve aqui. Elas não encaixam assim, né? Ela tem um buraco para você colocar as cartas assim. Eu coloquei elas meio tombadinhas, acho que dá para você ver aqui. Então fechando com cuidado, você não destrói as suas cartas, nem vai amassá-las. Mas é um detalhe que não ficou legal. Acho que cometeram o mesmo erro que cometeram com os inserts com o Minor Not do Zombicide, né? O Zombicide é um dos meus jogos favoritos da vida, principalmente em termos de produção, mas os inserts do Zombicide são uma porcaria de máquina esmagadora, porque não cabe tudo lá dentro. Até hoje eu não entendo o que a Minor Not faz dessa forma. Aí a gente sempre tem que arrumar algumas soluções. Você também vai ter um tabuleirinho aqui para o Sam, né, para você jogar o modo solo. E aqui só mostrar para vocês o restante que eu tirei de cima. E aqui são os saquinhos que não existiam na primeira edição do jogo, e muita gente acabou fazendo por conta de saquinhos, que é para você ir controlando as fases.
Eu não vou entrar muito no quesito de regras, tá bom? Para não perder muito tempo falando sobre esse vídeo, mas eu vou mostrar mais algumas coisas. Você também vai ter um tabuleiro extra agora, que é para você jogar com a nova raça exclusiva de bois aqui dessa edição, tá? Aí você também tem os componentes, os tiles nas cores dos jogadores. Estes tiles basicamente são o fluxo do jogo, porque você vai construindo de acordo com a sua estratégia, e isso é muito bem aplicado nesse jogo. Sim, é absurdamente bem aplicado. Você vai ter cartas tanto do modo solo, tá bom? Que são as ações do Sam, quanto as suas cartas de boi. Aqui uma coisa que eu achei muito interessante é que eles mantiveram o nome normal, né? Porque aqui são bois são raças norte-americanas. Então crioulo, quando a gente usa essa palavra, ela é uma palavra extremamente pejorativa, errada, né? Acho que a gente não pode usar esse termo com ninguém, mas aqui é o nome de um boi, né? Então eu gostei da decisão editorial de manter a premissa do jogo, né? Que é você manter o nome. Então você vai ter também o Santa Gertrudes e tantos outros. E também, deixa eu achar aqui a espécime dessa edição. Aqui, ó, que é o cimental, né? Então o cimental, ele tem uma mecânicazinha diferente para você jogar com ele nessa edição. E é legal porque os valores, isso é um detalhezinho bobo, mas é um detalhe que eu gosto. Conforme o valor vai aumentando, o boi também aumenta, né? Então o boi, ele não só vai ficando mais valoroso, mas também ele vai crescendo, né, na sua apresentação. Que o Black Angus e assim por diante. Então qual que é a ideia do Great Western Trail, né? Ele é um jogo de rondel, na sua essência, tá? Então ele tem um deck building no jogo, mas ele não é um jogo de deck building. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, o Great Western Trail é um dos melhores jogos de deck building. Cara, desculpa, aliás. O deck building, ele serve para fazer o fluxo do jogo andar e não necessariamente é sobre deck building. Então ele é um jogo onde você vai colocar suas construções pelo tabuleiro, né, e você sempre vai se movimentar por elas. Então, se tem uma construção aqui e outra aqui, quando eu for fazer minhas movimentações, esse espaço vazio ele nunca vai contar nela. Então você vai parar nos locais, realizar as ações do tile e depois continuar. Essas ações são desde você ir melhorando o seu tabuleiro pessoal, a você poder vender os seus bois e você ir interagindo com os tipos de perigos que você pode encontrar, que podem ser os cowboys, os bandidos e coisas do tipo. Na edição original do jogo, nós tínhamos os índios, né? Os índios eram um dos perigos do jogo e isso também foi remodelado, até para, acho que uma correção cultural, né? Porque os índios no imaginário norte-americano, durante muitas décadas eles permaneceram como grandes vilões, né? Tipo, são os selvagens. E na verdade eles são as grandes vítimas, né, da história norte-americana, onde é um povo que foi chacinado, né, dizimado. Inclusive, se você gosta da história norte-americana ou quer entender um pouco mais das histórias dos índios, eu recomendo a leitura O Rio que Corre das Minhas Lágrimas, ou Por Onde Corre as Minhas Lágrimas. É um livro que ele é um retrato mesmo da história norte-americana. Ele saiu aqui pela LPM, um livro pocket, só que é muito triste, tá? Já vou avisando, é uma leitura muito triste. Eu na época até enchi o olho d'água algumas vezes. Só explicar um pouco aqui sobre a anatomia de um tile. Isso aqui são tiles iniciais, né? Não estão nas cores dos jogadores. Então você sempre vai ter aqui opções do que você pode fazer, né, quando você para neste tile. Então aqui, por exemplo, você pode vender cartas para ganhar 4 de dinheiro. E aqui você pode pegar um tile, né, por 7. E aqui no tabuleiro também, sempre que o objetivo inicial do jogo, né, primário, mas o objetivo primário do jogo é sempre você ir concluindo a sua viagem até você chegar aqui, ó, na parte de cima, que é em Kansas, onde você vai fazer a entrega dos seus bois. Então, a grosso modo, você vai subir o tabuleiro, você vai fazendo as suas ações, melhorando o seu tabuleiro, melhorando a sua capacidade de compra e venda de gados, você vai ciclando o seu baralho para você tentar ir descartando os bois fracos e chegar com as melhores carnes aqui para vender até chegar em Kansas. Então aqui você vai ter uma série de estágios que você vai seguindo, você vai pegar personagens de 1, de 2, de 3, que são os que você vai poder contratar para colocar aqui, ó, no seu tabuleiro individual. Então aqui, sempre que você vai contratando esses personagens, eles vão melhorando a sua capacidade de ações e você vai ganhando os bônus conforme você vai chegando aqui. Eu estou explicando o jogo de uma maneira muito simples, tá bom? Mas ele é bem mais complexo que isso. Estou tentando deixar as coisas mais fluídas. E aqui você vai ter também um que vai te ajudar na sua capacidade, tanto de combate, né, com eu tô com a palavra outlaw na cabeça e não estou pensando em português, com os vilões aqui da história, com os fora da lei. Aqui a sua capacidade de melhoria, a maquinista, uma coisa que eles fizeram também, né, colocaram uma mulher na história, isso é uma coisa que não tinha no jogo original. Aqui a sua capacidade de melhoria do alcance do trem, que eu já vou explicar o que é isso. E aqui
O último também colocaram um personagem negro, que foi muito legal, que ele melhora a sua capacidade de bônus. Então assim, aqui você tem estratégias distintas conforme você joga. Então aqui no Great Western Trail você tem algumas coisas para tomar conta. Os seus tiles que são colocados dentro do tabuleiro principal, para você ir maximizando as suas ações, mas principalmente a evolução do seu tabuleiro pessoal. Conforme você vai evoluindo, você vai tirando os discos daqui e você vai liberando bônus, melhorando a movimentação, melhorando a capacidade de compra, melhorando a qualidade da sua carne e assim por diante. E sempre que você chega em Kansas City, você vai enviar os seus bois através dessa trilha férrea aqui e aí você vai colocando os discos que você tira do seu tabuleiro individual para cá e você vai pontuar o que está aqui no final do jogo. Então assim, isso é muito a grosso modo o que eu expliquei, tá? Então ele é um jogo de rondel, onde toda vez que você chega em Kansas City, seu meeple volta lá para o começo e você vai fazer tudo isso de novo. Tentei dar uma ideia geral do jogo. O Great Western Trail, ele é um clássico moderno para mim, tá? Eu sou muito sincero quando eu digo assim sobre ele. Ah, o jogo é fantástico, ele é para todo mundo. Não. O Great Western Trail você tem que gostar de jogo complexo, você tem que gostar de jogo pesado, tá? E de novo, né? Não é pesado no conjunto de regras. Ele é fácil, ele tem muitos pequenos detalhes, mas ele não é um jogo difícil mecanicamente, mas ele é um jogo difícil de assimilar o jogo. Como é que eu jogo o Great Western Trail da forma correta? Eu já vi muitas vezes diversas pessoas que só foram entender o jogo na quarta vez que chegaram em Kansas City. Tipo, caramba, então se eu colocar isso aqui para vender aqui, o outro para comprar aqui, o outro para melhorar a minha capacidade de compra, então aqui eu vendo, aqui eu compro e aqui eu ciclo meu baralho. Aí quando eu chegar lá, eu já vou chegar com as melhores carnes. Muita gente não entende isso. E é legal porque a sua seleção de tiles pessoais, ele vai te dar diversas estratégias. Você pode focar na venda de bois, você pode focar na construção dos seus tiles, você pode focar no seu tabuleiro pessoal, você vai ter mais ou menos umas 6 estratégias distintas para seguir nesse jogo. Então é muito legal, porque mesmo ele tendo um conjunto de regras que é igual para todos, invariavelmente você vai ver pessoas jogando o jogo de forma diferente. Isso faz ele se tornar um jogo brilhante na sua essência, tá? Eu acho que o Great Western Trail ele é para quem já está acostumado a jogar jogo euro, tá? Eu acho que ele não pode, nem deve, em hipótese nenhuma, ser o seu primeiro jogo euro. Ah, eu quero começar nos euros, eu quero jogar o Great Western Trail. Não, passa longe disso, tá bom? Ele é um jogo que ele funciona muito bem por si só, mas a sua expansão, a Trilhos para o Norte, ela catapulta o jogo a um nível como poucas expansões fazem, tá? Então, eu posso até um dia falar sobre ela aqui, sobre a expansão, mas eu acredito que algumas expansões elas não é que elas reinventam o jogo, elas e também não é que elas completam o jogo, né? Que às vezes tem expansão que você fala assim, pô, o cara lançou essa expansão só para completar o jogo, ele lançou o jogo fracionado em várias caixas, então se você quiser ter o jogo completo, você vai comprando todas as expansões. A gente sabe que infelizmente acontece isso. Não é o caso dele. Eu acho que o Feister, quando ele fez a expansão Trilhos para o Norte, ele entendeu pequenos gaps de regra e ele faz tudo ficar melhor, mas assim, ficar melhor absurdamente melhor. E é raro ver uma expansão fazer isso. E o Great Western Trail, com a sua expansão, eu posso dizer claramente para vocês que adoram ficar coletando as minhas listas, que não existem, ele é um top 10 euro para mim de todos os tempos, tá? Por si só, ele é um grande euro. Ele é um grande euro. Eu acho que se você é fã de jogo complexo, ele precisa estar na sua coleção, tá bom? Se você não gosta de jogo complexo, passa longe, esse jogo não é para você. Agora, se você quer um jogo completo de cabo a rabo, é o jogo base com a expansão Trilhos para o Norte. Aí você vai ter uma verdadeira obra-prima de design de jogos modernos. Às vezes eu vejo as pessoas comparando ele com o Duna, né? Qual que é melhor? O Duna. Gente, parem com essa mania de comparar as coisas. São experiências muito distintas. Um é um jogo de rondel, o outro é um jogo com alocação de trabalhadores. É só porque tem o deck building, as pessoas acham que existem similaridades entre os jogos. Não, tem espaço para os dois na coleção, tá bom? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.